Hoje eu quero te desafiar a pensar em variáveis de uma forma totalmente diferente. E durante esse vídeo eu vou te mostrar por que uma dessas duas estruturas Go que tem os mesmos campos ocupa mais espaço na memória do que outra. Esse vídeo tem muita teoria e eu vou provar essa teoria com alguns códigos Go na prática. Então eu estou aqui com o meu código Go mínimo, o pacote main, com a função main. E o que eu vou fazer é só imprimir com esse pacote, imprimir um valor aqui e uma quebra de linha e imprimir uma variável value. Imprimir um valor qualquer. O que a gente vai usar aqui no nosso vídeo é um pacote chamado unsafe e ele tem uma função chamada sizeOf. Obviamente, por causa desse nome, a gente deveria evitar usar esse pacote em produção. Ele é não seguro, inseguro. Eu só estou usando ele aqui por motivos acadêmicos, porque com essa função sizeOf, a gente consegue ver o tamanho, quanto de espaço na memória essa variável está ocupando. E é isso que a gente vai ver durante o vídeo. Antes de começar a contar aqui espaços de memória, eu vou ter que descer um pouquinho o nosso nível da conversa. Geralmente aqui no canal a gente fala em alto nível, ou seja, coisas mais próximas do programador e da programadora. Testes, arquitetura, design patterns às vezes e coisas do tipo. Agora a gente vai descer um pouco o nível e vai falar mais num nível de máquina. A gente vai falar bem baixo nível e provavelmente vou falar umas coisas óbvias, mas vai ser bem rapidinho, ok? Uma dessas coisas óbvias é sobre o nosso computador. O computador, hoje em dia, da forma como a gente conhece, ele trabalha com a base binária. Isso quer dizer que qualquer dado que ele opere, que ele grave ou que ele manipule de alguma forma é representado por um conjunto de zeros e uns. Esse 0 e 1 é a unidade mínima da nossa máquina e é chamada de bit. Somente com um bit eu não consigo representar muita coisa, né? Eu só consigo representar 0 e 1, desligado e ligado. Então, para representar as coisas da nossa natureza, as coisas do nosso mundo real, a gente precisa usar mais bits, a gente precisa acumular bits para assim representar as nossas coisas. Por exemplo, para eu representar o número 3, né, o decimal 3, usando bits, usando a base binária, eu preciso de 2 bits. O número 3 é representado por 1. Se você quiser saber como eu cheguei nessa conversão, nesse número 1, você pode deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo específico sobre conversão de base decimal para binária, binária para decimal e essa maluquice toda. Mas o importante a saber aqui é que quando a gente junta 8 bits, a gente tem uma definição nova, que é um byte. A maior parte desse vídeo a gente vai focar no byte, que é a unidade mínima na memória RAM. Todo esse rolê de bit e byte é porque a gente vai começar a falar sobre memória e variáveis. Quando a gente declara uma variável, na verdade o que a gente está falando para a máquina, para o sistema operacional indiretamente, é para reservar um espaço na memória para o nosso programa e, consequentemente, para a gente mesmo. Esse espaço tem um tamanho e ele depende do tipo de dado que você está declarando na variável. Se eu vier aqui e falar que o valor recebe true, e de novo, já estou usando o sizeOf para contar quanto de espaço essa variável guarda, né? Essa variável utiliza, melhor dizendo, na memória. Se a gente for no terminal e rodar o nosso programa, a gente vai ter o resultado 1. Que significa que a nossa variável valor do tipo booleano ocupa 1 byte de espaço na memória. É interessante a gente perceber que, ok, esse 1 byte está gravando um true dentro dele, né? Só que se eu só declarar uma variável booleana, eu tenho exatamente o mesmo resultado. Por quê? Não importa se o espaço que você pediu tem ou não valor. Você pediu para a máquina, para o hardware, reservar 1 byte.
Quando o nosso programa está realizando alguma operação ou processamento, essa operação não consegue ser realizada direto na memória RAM. Então, por mais que a gente tenha declarado uma variável lá, quando a gente está fazendo uma operação indiretamente, esse valor é carregado, é feito um load da memória RAM para o processador. E no processador é feito sim o cálculo. No processador, a gente tem um tipo de memória não tão conhecida, que é uma memória bem pequena, específica para esses cálculos, que é chamada de registrador. Então, o load, o carregamento, não é mover, na verdade, é copiar bytes da memória RAM para o registrador e aí sim realizar as operações. Provavelmente você já ouviu falar de arquitetura de 32 bits, arquitetura de 64 bits. Esses números, 32 e 64 bits, nada mais é do que uma definição do tamanho máximo de alguns dos seus registradores. Isso também define um termo que a gente chama de palavra computacional. Na minha máquina aqui, eu tenho um Mac que trabalha com arquitetura de 64 bits. Tanto o meu processador trabalha com 64 bits, como o meu sistema operacional Mac também suporta 64 bits. Isso quer dizer que a minha palavra computacional é de 64 bits. Claudson, por que você está falando de 32 bits, 64 bits? Meu Deus, entrei num universo paralelo. Calma. Eu estou falando isso porque Go, diferente das linguagens mais populares e mais de alto nível, tipo PHP, tipo JavaScript, talvez o Java, não tenho certeza, o Go não tem só um tipo int, um tipo inteiro. O Go tem vários tipos inteiros. E um deles é o int 32. E a gente tem também o int 64. Adivinha, o int 64 ocupa 64 bits na memória. Mas como na memória a gente não fala de bits, a gente fala de bytes, quanto que é 64 bits em bytes? Bom, vamos dividir 64 bits por 8 e a gente chega no valor 8. Então, int 64 ocupa 8 bytes na memória RAM. E a gente pode provar isso agora. Eu defini aqui a variável, ainda estou usando o sizeof, e no terminal eu tenho 8 como resposta. 32 bits deveria ser a metade disso. Então, 4 bytes na memória. Mas além disso, a gente tem um tipo int. Quanto será que ele ocupa aqui? 8 bytes. Ok, então por que eu tenho um int 64 e um int, se eles são a mesma coisa? Bom, eles são a mesma coisa dependendo da sua arquitetura. O int é um alias para int 64 ou int 32, baseado na arquitetura que você está rodando o seu código Go. Como eu já disse que a minha máquina é de 64 bits, ele se comporta exatamente como um int 64. Se eu tivesse numa máquina 32 bits, ele ocuparia 4 bytes. Parando um pouco para pensar, existem pós e contras de usar ou o int sempre ou os específicos. Pensa um pouco comigo. A palavra computacional que eu falei é a unidade de medida para dizer qual o máximo de valor que eu consigo carregar na memória RAM para o meu registrador. Então, se eu estou num sistema operacional e numa arquitetura de 32 bits, quer dizer que eu consigo carregar até 4 bytes. Se eu declaro int 64, se eu declaro int 64, e se eu compilo, é verdade. E se eu compilo isso para uma arquitetura de 32 bits, quer dizer que eu vou ter que carregar 8 bytes para um registrador de 4. Não vai dar certo. Quer dizer que a máquina vai ter que fazer duas operações. Vai ter que ir na memória duas vezes e provavelmente usar 2 registradores para fazer a sua operação. Então tem esse certo perigo, essa coisa que pode deixar a performance um pouco pior. E depende também do seu programa. Você está fazendo um programa que precisa suportar 64 e 32 bits, então talvez usar o int seja a melhor opção. Se você tem certeza absoluta da sua arquitetura, e pode ser um device super pequeno, e a gente tem um int 16, um int 8, por exemplo, então você pode usar tipos específicos
de dados para a sua arquitetura. Outra coisa importante de se dizer é que, ok, int 64, int 32, int 16, int sei lá o que, cada um deles usa um número diferente de bits, consequentemente um número diferente de bytes. Quanto mais bytes, mais números inteiros eu consigo representar com esse tipo de dados. Lembra que eu falei que para representar o número 3, o número decimal 3, eu precisei de 2 bits? Imagina qual número gigante eu conseguiria representar com 64 bits. Com 32 bits, eu não ia conseguir representar alguns números tão grandes assim. Então a gente tem que também pensar nessa coisa de até quão longe a gente quer ir com essa nossa brincadeira de espaços de inteiros. O Go tem um tipo array, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque esse array é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado no PHP e no JavaScript, por exemplo, em linguagens um pouquinho mais de alto nível. Aqui no Go, um array é um conjunto de dados do mesmo tipo e na hora de declarar um array, você precisa dizer, além do tipo, você precisa dizer o tamanho do array, é um tamanho fixo. Se eu declarar aqui um array de 3 elementos do tipo int 64, eu vou ter 24 bytes ocupados na memória. E a conta é bem simples. Pensa comigo. Um int 64 a gente viu que ocupava 8 bytes. Um array de 3 posições nada mais é do que como se fosse uma variável colada na outra. Então são 8 bytes vezes 3. 24 bytes ocupados. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também, porque se eu fizer isso daqui no Go, se eu remover o limite, eu posso fazer isso. Mas aí eu não estou mais trabalhando com arrays. Eu estou trabalhando com um tipo que a gente chama de slice. Eu não vou tratar dos slices aqui, porque ele é uma estrutura de dados um pouquinho mais complexa e eu espero muito trazer isso num dos próximos vídeos aqui do canal. Para finalizar, a gente vai falar das estruturas em Go, que é o mais perto que a gente tem de uma classe, né? Uma estrutura é um tipo complexo de dado, ou seja, se você quiser declarar uma estrutura aluno, você pode dizer que um aluno tem uma idade inteira, que o aluno tem notas, que é uma array de inteiros também, e coisas do tipo. Ou seja, você pega vários tipos primitivos, que foi o que a gente viu antes, e junta eles tudo num tipo complexo. Então, se eu tenho aqui que o meu valor é uma estrutura que contém uma idade que é um int 32, o size of disso vai ser 4. Por quê? Porque, na verdade, uma estrutura é como se fosse um array a princípio. Então, a gente só está ocupando um campo do tipo 32 bits, ou seja, 4 bytes. Se eu colocar uma idade 2 do mesmo tipo, obviamente seria o dobro. Então, eu estou ocupando 8 bytes. Mas a verdade é que as coisas para as estruturas são um pouquinho mais complicadas do que parecem. Não é tão direto assim como um array. E olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui e vou declarar no começo da minha estrutura uma variável perguntando se essa pessoa é um nerd, do tipo boolean. A gente viu no começo do vídeo que um boolean ocupa 1 byte. Então, a gente pode somar aqui 1 byte mais 4 bytes mais 4 bytes daria 9 bytes. Vamos ver o que acontece. 12 bytes. O que aconteceu? Quando eu estava somando tudo até agora e estava dando certo, por que eu coloquei 1 byte e me adicionou aqui 4 bytes? Que maluquice é essa? Senta que lá vem história. Quando a gente tem uma estrutura, a gente pode olhar de novo para o nosso conceito de palavra computacional. Se eu tenho duas palavras juntas, né, uma seguida da outra, ou seja, no meu caso, 8 bytes mais 8 bytes, a gente tem que otimizar as coisas para o hardware, porque, de novo, o hardware não quer fazer duas operações para ler um valor. Então, uma forma de evitar isso, a gente não pode permitir que um valor fique metade numa palavra e metade em outra. Ele sempre tem que se encaixar em uma palavra só.
E aí a gente tem o conceito de alinhamento, que é justamente para evitar esse comportamento. Eu vou dar duas regras aqui, vocês vão ter que acreditar em mim, porque eu acho que esse vídeo já está grande e confuso demais. Mas vamos ver lá as duas regras. A primeira regra é que o número de alinhamento de um campo de estrutura é o mesmo número de bytes que esse campo ocupa. Então, se eu tenho um campo do tipo int32, ele ocupa 4 bytes na memória. Logo, o alinhamento dele é em 4 bytes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele só pode começar de posições múltiplas de 4. Ele pode começar de 0 e ele pode começar de 4. Ele pode começar de 8 também, mas 8 já seria considerado o zero da nossa outra palavra. Um tipo que ocupa 2 bytes alinha em 2. Então, ele pode começar de 0, de 2, de 4 e de 6. Um booleano é o melhor dos casos, porque ele só ocupa 1 byte, então ele alinha em 1, ele entra em qualquer lugar. Por causa dessa nossa maluquice toda de alinhamento, acaba ficando uns buracos entre um campo e outro. E esses buracos a gente chama de padding. Então, o que aconteceu aqui com a nossa estrutura? Um nerd ocupa 1 byte. Essa idade ocupa 4 bytes. E a idade 2, 4 bytes também, porque eu copiei e colei. Cada um desses campos tem posições, referenciais à estrutura. Quando a gente começa a estrutura, a posição é a 0. A gente viu que um int32, que tem 4 bytes, alinha em 4 bytes. Ou seja, ele não pode ser declarado na posição 1, nem na 2, nem na 3. Por causa disso, a posição 1, 2 e 3, ela é o nosso padding, o nosso buraco aqui. Com isso, eu tenho 3 bytes de padding. E aí, na posição 4, eu vou declarar a minha idade, que vai dar 4, 5, 6 e 7, ou seja, ocupa 4 bytes. O mesmo vai acontecer aqui. Isso daqui vai começar na posição 8, que como é outra palavra, eu posso falar que é 0 de novo. Tanto faz. Ou seja, se a gente somar quanto de espaço que essa estrutura ocupou, é 1 mais 3, 4, mais 4, 8, mais 4, 12. 12 bytes. Então, eu falei a primeira regra, que é essa regra aí do alinhamento, como que a gente faz o cálculo, as posições de cada campo, mas tem uma segunda regra. A estrutura precisa ter um tamanho total de bytes, que é múltiplo do maior tamanho de campo dentro dessa estrutura. Ou seja, aqui no nosso caso, o maior campo, o campo que ocupa maior espaço, são esses dois aqui. E eles são o quê? Do tipo int32, que são 4 bytes. No final, a gente viu que isso tudo ocupou 12 bytes. 12 é múltiplo de 4, então tudo bem. Agora vamos complicar um pouquinho as coisas. O que acontece se eu chegar aqui de novo e falar que nerd2 também é um booleano? Isso daqui deveria ser 1 byte. E aí, será que a gente vai ter 13 bytes? Pela primeira regra, tá tudo certo, tá todo mundo encaixado no seu lugar certo, porque a gente viu que o booleano encaixa em qualquer lugar, porque ele alinha em 1 byte. Só que a segunda regra diz que eu tenho que ser múltiplo do maior campo. Então não vai ser 13. Vai ser 16. Por quê? Porque o próximo múltiplo de 4 é 16. Agora talvez você já comece a entender aquele grande questionamento do começo do vídeo, que é como duas estruturas com os mesmos campos ocupam espaços diferentes na memória. Vamos exercitar isso aqui. Eu tenho essa nova estrutura aqui que tem uma nota, que é um int64, uma idade, que é um int32, e um nerd, que é um bool. Vamos ver como é que essas coisas se comportam. O int64 ocupa 8 bytes. Opa! O int32 ocupa 4 bytes e o nerd ocupa 1 byte. 8 bytes alinham só em múltiplos de 8, ou seja, alinha em 0 ou em 8. Ele está em 0, tudo bem.
Depois do 0, né, ele vai ocupar 8 posições, então só tem o próximo 8, ou pode ser, a gente pode pensar em 0 de novo. E aí, vamos pensar em 0 nesse caso. E aí, int 32, 4 bytes. 4 bytes alinha em 0? Alinha. Então, ok, 0 de novo, tá tudo bem. Agora, o bool alinha em qualquer lugar. Então, tudo bem, ele vai alinhar aqui na nossa posição 5. Então, eu não tive padding aqui. Eu vou somar 8 mais 4, 12, mais 1, 13. Mas a gente tem a segunda regra que eu quase esqueci, que é, eu não posso ter 13. Eu tenho que ter, a estrutura inteira tem que ser múltiplo de o maior campo. O maior campo aqui é 8, então ao invés de 13, provavelmente a gente vai ter 16 bytes. Vamos ver. Exatamente, 16 bytes. Ou seja, aqui no final, eu acabei tendo um padding de 3 bytes. Agora eu vou fazer uma coisa super simples. Eu vou trocar de lugar os nossos campos. E vamos começar tudo de novo. 4 bytes alinha em 0, é múltiplo de 4. 64 bits, 8 bytes, não vai alinhar na posição 4, que é a próxima posição do nosso espaço de memória. Ele só alinha no 8. Então ele vai ter que pular lá para o 8, que a gente pode dizer que é 0. E aí eu vou ter um padding de 4 bytes. Depois disso, tudo bem. Isso daqui vai alinhar na posição 0 de novo, na verdade. Por quê? Porque eu já ocupei 8 bytes, já ocupei a minha palavra inteira, digamos assim, e aí eu vou começar de novo no 0 bytes. Então, somando isso, eu vou ter 4, mais 4 desse padding 8, mais 8, 16, mais 1, 17. Eu não tenho mais esse padding, que era do antigo. 17 bytes não vai ser múltiplo de nenhum de nossas coisas aqui. Nosso maior campo, na verdade, é o int 64. De novo, o 8 bytes. Qual o próximo múltiplo de 8 que a gente vai ter? 24. Então, provavelmente, essa estrutura vai ocupar 24 bytes. 24 bytes. Então, a gente tem aqui no lado que as duas estruturas que têm exatamente os mesmos campos, dos mesmos tipos, ocupam espaços diferentes na memória, baseado na posição que você declara esses atributos. Muito louco, não é? É importante deixar claro que em momento nenhum desse vídeo eu recomendei você a fazer isso, a ficar reorganizando os seus campos para ter uma boa otimização, né? Para gastar menos espaço da memória. Não! A linguagem Go é muito focada em legibilidade. Um código que é fácil de ler é muito importante, porque a maioria dos bugs que acontecem são difíceis de se resolver, porque a leitura é difícil também. Então, a legibilidade talvez seja até mais importante do que essas performances que a gente falou aqui. Isso daqui é micro-otimização. Eu só acho importante você entender isso, assim como eu achei importante eu estudar e entender isso de novo, porque eu vi isso na faculdade, em compiladores, há muito tempo, mas é importante entender isso, porque se a gente tem uma estrutura muito grande, talvez a gente comece a ter problemas de espaço, e aí a gente vai conseguir olhar para a estrutura e fazer algumas movimentações. Mas, a princípio, continue sua vida como você faz. Tenta organizar os campos, a estrutura, de uma forma que fique mais fácil de ler, talvez por contexto de alguma coisa. Não pensa primeiro em performance, pensa primeiro em legibilidade, que é o que mais causa bugs, que é o que mais faz as empresas perderem dinheiro hoje em dia. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se foi muita maluquice e se eu posso continuar, o que você acha
com vídeos um pouquinho mais baixo nível. Hoje a gente falou dessa declaração de variável, mas a gente não falou muito sobre endereços de memória. Eu queria muito fazer um vídeo sobre ponteiros, passagem por referência, passagem por valor, mas eu preciso que você seja interessado nisso. Então, por favor, me dê um feedback sobre isso aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!